nossa Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, que a gente junta o nomezinho e chama de ABESO, ela tem enfocado a obesidade infantil porque tem aumentado muito. Hoje estima-se que 15% das crianças brasileiras são obesas. Então a gente está alertando os pais justamente para perceberem isso e tomarem as devidas providências. E quais são os erros comuns que os pais cometem na alimentação das crianças desde recém-nascidas? Ou não, pode ser também uma predisposição genética? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Sim, a obesidade ela tem a predisposição genética, mas a gente sabe que o fator ambiental, ou seja, alimentação, atividade física, é muito mais importante do que a genética. E hoje a gente tem visto que tem muito alimento industrializado, com muito açúcar, muito sal. E as crianças têm trocado esses alimentos mais saudáveis por alimentos industrializados que, teoricamente, teriam um paladar melhor por conta do excesso de açúcar, né? Que é viciante. E, doutora, eu estava ouvindo outro dia, numa reportagem na televisão, falando a respeito da ingestão de refrigerantes por crianças, que crianças até 2 anos de idade, grande parte dessas crianças já estariam ingerindo refrigerantes. Agora, para esses pais que dão ali um Guaraná, uma Coca-Cola para o seu filho, qual que é a dica? Qual que é a puxada de orelha? Então, o refrigerante, além de ter um excesso de açúcar muito grande, né, tem uma quantidade de açúcar absurda. Tem corantes, tem conservantes. Então, não é uma coisa boa para se dar para a criança de maneira alguma. Inclusive, esse ano a ABESO está estimulando a ingestão de água, porque é algo que tem deixado. Ou a criança bebe suco industrializado, de latinha, que tem um monte de açúcar, ou a criança bebe um todinho, ou a criança bebe um refrigerante, mas a água tem sido deixada de lado. A discussão da obesidade infantil com a família ainda é um tabu? E quais são as principais dificuldades? Eu acredito, Lívia, que os pais não percebem muito a obesidade infantil, porque é diferente do adulto. Para a gente diagnosticar a obesidade na criança, não é só fazer o cálculozinho igual a gente faz para adulto, que pega o peso e divide pela altura ao quadrado. A gente tem que jogar numa curva para comparar o peso dessa criança com outras crianças da mesma idade e sexo. Então é mais difícil o diagnóstico mesmo. O nosso paladar ele é constituído durante a infância. Então, nesse período, a gente precisa oferecer todos os tipos de alimento para a criança para ela ir se acostumando, né? Então, se o pai viu que ele já tem esse erro que não come determinado tipo de fruta, de verdura, evite passar isso para o seu filho também. E os pais têm que ser exemplo, pais saudáveis, crianças saudáveis. E aquela receitinha básica de muitas mães, bater a beterraba no feijão, ou fazer uma sopinha batida com carne para criança que não come carne, é válido? É válido, só que tem que estimular já desde o início. Iniciou a alimentação via oral com a criança, né? Tirou da amamentação, começou a alimentação, já vai oferecendo aos poucos os alimentos isolados para a criança ir adaptando ao paladar, à textura do alimento, porque senão ela vai ter que ficar sempre disfarçando e depois, durante a fase adulta, não vai aprender a comer. Muitos pais se queixam, não tem tempo de cozinhar, ir no mercado, buscar uma comida saudável e acaba optando por aquilo que é enlatado, por aquilo que é processado, porque é mais rápido. A gente consegue deixar algumas dicas para manter assim uma agilidade na hora do preparo dessas refeições para as crianças não saírem prejudicadas? Inclusive, isso eu falo até para as minhas pacientes que me procuram, reclamando que não tem tempo para preparar comida. Tem que se organizar, não tem jeito. Se a gente não se organiza, nosso tempo não tem como a gente fazer tudo o que quer sem ser organizado. Então, o tempo é a gente que faz. E eu sempre falo assim, pega um final de semana que está mais tranquila, prepara os alimentos, pode até deixar congeladinho, vai descongelando durante a semana, que dessa forma você garante um alimento feito em casa, mais saudável, e evitar ficar comprando bobeira fora de casa. Arroz e feijão dá para congelar sem contraindicação? Dá, sem problema. Lavar as frutas e verduras, compra uma vez na semana, já deixa lavadinho, guardado na geladeira, bem sequinho, que isso vai conservar a verdura por um tempo maior. Então não precisa todo dia ir no mercadinho para comprar uma verdura. Faz o sacolão da semana e deixa organizadinho.